meus queridos! Pegando aqui a animação do nosso querido e maravilhoso professor. Vamos lá, meu querido, com muita energia. Hoje é sexta, meu querido. Hoje é dia de muita alegria, de descanso e também de aprendizado. Vamos lá, meu querido diretor. Vamos focar, meu querido. Uou! Aí, querendo... Vamos focar, meu querido. Vamos focar. Vamos falar aqui agora da matriz Gucci. É Gucci. Que matriz é essa, professor Gilvan Duarte? Que matriz é essa, professor? A matriz GUT. Gente, é uma matriz chamada matriz de priorização. Que matriz é essa, professor? É uma matriz chamada de matriz de priorização. Ela é de suma, hiper, mega importância. Meus amados alunos, ela é show de bola. Este assunto é show de bola, meus amados alunos. Muito importante este assunto para vocês entenderem por que é importante esse assunto, professor Gilvan. Vamos lá, meus queridos. Vamos focar neste assunto para que a gente possa compreender e entender de maneira correta. Que é a matriz Gucci? Matriz de priorização. É uma gravidade, é um fato impactante financeiro ou em qualquer outro, dependente dos objetivos da instituição. Urgência é um fato de tempo. Tendência é um fato de tendência, padrão de desenvolvimento. Gravidade é um impacto financeiro ou qualquer outro, dependendo dos objetivos da instituição, professor Gilvan. Então, é uma matriz de suma, hiper, mega importância para dentro desses contextos. Então, a sigla GUT significa gravidade, urgência e tendência, referindo a um sistema de priorização e solução de problemas muito utilizados nas ferramentas da qualidade. Nesta aula, meus queridos, é utilizado esse sistema, uma série de problemas ou oportunidades, certo? Então, classificá-los de acordo com 3 critérios é importante. Então, a matriz GUT pode ser empregada em diversas situações. Pode ser utilizada na planejamento estratégico, na gestão de projeto, na gestão de processos, na gestão de risco, na identificação e correção de falhas operacionais. Então, a matriz GUT, gente, para uma correta compreensão da ferramenta, ele deve entender os conceitos envolvidos, isto é, o que são gravidade, urgência, tendência nesse sistema de avaliação. O que é gravidade? Gravidade se refere ao impacto do problema, a oportunidade do negócio. Se ocorre um problema ou uma oportunidade, quais serão as consequências e como elas influenciarão o seu negócio. A urgência refere-se ao prazo que você tem para solucionar a questão e reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos positivos. Em quanto tempo é preciso resolver esta questão? Tendência, professor, refere-se à perspectiva de mudança de cenário. Se não for agir sobre a situação, como é que ele vai se desenvolver se eu não agir? Então, qual é a tendência? Se caso eu não resolver. Então, eu tenho urgência, eu tenho um prazo. Qual a gravidade? Qual o impacto se eu não resolver? Então, nós temos que ter tudo isso. Então, conseguiram entender, meus queridos? Conseguiram entender, compreender estes assuntos para que a gente possa compreender, entender estes assuntos. Então, nós temos estas preocupações dentro das instituições. Tranquilo, meus amados? Tranquilo? Tranquilo? Como vocês
Estão compreendendo este assunto? Tranquilo? É importante a gente conseguir compreender. Para que vocês possam fazer os cálculos. Lembrando que nós vamos ter o cálculo. Tranquilo? Tranquilo, meus queridos? Conseguiram compreender, entender essas questões para que vocês possam ver a importância disso. Então, gente, a matriz Gucci, o ideal é que você crie uma escala de pontuação para classificar cada um dos critérios, né, seus desmembramentos de acordo com a relevância, no caso da gravidade, situação, e sua escala poderá ser pouco grave, grave, bastante grave, muito grave e extremamente grave, certo? Nós temos aí sem gravidade, pode ser classificado assim, ele pode ser classificado com 1, 2, 3, 4, 5, certo? Você pode observar extremamente grave, muito grave, bastante grave, ó, também conhecido como grave, bastante, pode ser colocado, ó. Então, pouco grave, muito grave, bastante grave, grave e pouco grave. Ele pode ser classificado, ele pode ter essa classificação. Então, grave é extremamente urgência eu resolver. Urgência, ó. Qual é a tendência se eu não resolver? Irá piorar rapidamente se nada for feito. Irá piorar se pouco tempo se for feito. Irá piorar e a piorar a longo prazo. A situação não tem tendência ou piora. Então, para você montar uma matriz Gucci, ela tem uma planilha ou utiliza um software que forneça ferramentas de qualidade. Para simplificar, vamos pensar em uma planilha eletrônica que é de fácil acesso. Na primeira coluna, liste os problemas que você precisa resolver abaixo. Ó. Nas colunas 2, 3 e 4, você sempre vai inserir o G, U e o T para identificar os critérios da matriz. Na quinta, você vai inserir a sigla Gucci para identificar o resultado final dessas análises. Vamos classificar a gravidade, a urgência, a tendência de cada problema, atribuindo um número segundo a sua escala de relevância. Então, nós temos o resultado final, que deve ser multiplicado pelos fatores de gravidade, urgência e tendência. Ou seja, nós vamos acabar ordenando os problemas segundo a pontuação final e terá a sua lista de prioridades, meus queridos. Nós vamos ter a listas de prioridades de uma maneira bem sucinta para que a gente possa compreender, entender, certo? Então a gente consegue montar a nossa matriz de forma correta, certo? Sem muita preocupação, de forma correta, para que a gente possa atingir os objetivos organizacionais, utilizando a matriz de priorização chamado GUT, ok? Então, isso são tendências. Então, veja aí como montar essa matriz. Faça com que todos os envolvidos conheçam o processo de confecção da matriz GUT e saibam interpretar, a fim de colocar as pendências, seja resolvidas segundo a ordem de prioridade. Você pode, inclusive, tornar aliado em todas as melhorias de tomada de decisões nos setores. Vamos supor aí, meus amados alunos, vamos supor, vamos listar os seguintes problemas. Atraso na entrega de mercadorias, atraso na entrega do fornecedor, baixo índice de recompra entre clientes, baixa taxa de conversão, falta de controle de estoque, falta de planejamento de marketing digital, falta de planejamento. Aí nós temos a gravidade, urgência e tendência. Aí nós vamos fazer a classificação. Pegando o gancho. O atraso na entrega de mercadorias, vocês acham de 1 a 5? Vocês acham que é grave? Extremamente grave? Vocês acham que é pouco grave? Ou é grave? Aí as pessoas colocam, é extremamente grave.
Questão de urgência. Vocês acham que é extremamente urgente, urgente, não tão urgente, pouco urgente, ou não precisa de urgência? É extremamente urgente. Se você não resolver, a tendência é piorar, melhorar, é piorar. Então você multiplica 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Atraso na entrega do fornecedor. Aí você vai multiplicar. Você depois classificou. Lembrando que esses números aí que nós chegamos a essa conclusão é feito uma tempestade de ideias, um brainstorming entre as equipes que estão à frente daquele setor, certo? Daquele setor. Por isso que eu vou multiplicar 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 4, 80. Baixo índice de compra entre os clientes. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 36. Aí, vamos lá, professor. Falta de controle de estoque. Nós temos grave, urgente, que para resolver. E se não resolver, tem uma tendência de causar vários problemas. Então, deu o quê? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Falta de planejamento de marketing digital. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, qual você vai resolver primeiro? De todos esses problemas, qual a tomada de decisão que você vai resolver primeiro para poder chegar a uma conclusão? Primeiro a resolver é o atraso na mercadoria. É os atrasos nas mercadorias. O segundo a resolver é a falta de controle de estoque. O terceiro que nós vamos resolver, é a falta de planejamento. Quarto que nós vamos resolver, certo? Quarto, é interessante a gente colocar a priorização, tá? Nós temos o primeiro, certo? Que é atraso em mercadorias. Nós temos o segundo, que vai ser a falta de controle de estoque. Nós temos o terceiro, que é a entrega, o atraso na entrega. O terceiro, porque tem que ver a priorização. Aí o quarto, é falta de planejamento digital. Aí o quinto, é baixo índice de recompensa, certo? Nós temos que ver a questão do quinto, para classificar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Lembrando que nós temos que ver essa classificação para poder tomar uma ação. E dentro disso daí você pode utilizar um plano de ação, porque você tem um problema. O atraso na entrega de mercadorias. Então faça um plano de ação semanal para que esse atraso de mercadoria não aconteça. Tem que acontecer de forma correta, sucinta, certo? Para a gente conseguir compreender estes assuntos de forma plausível, né? De forma tranquila, certo? Então vocês conseguiram compreender? Então eu tenho que fazer todos o processo, inclusive tornar aliada de todos na melhoria da tomada de decisão, em todos os setores possíveis dentro desta organizações. Certo, meus queridos? Consegui compreender a forma que eu estou colocando aqui para vocês? É uma forma mais sucinta possível para nós podermos entender a montagem da matriz Gucci, certo? Repetindo, basta multiplicar, ó. Multiplicar. Basta multiplicar. Você vai multiplicar esses e dar a igualdade, ó. Multiplicar. Você vai multiplicar a igualdade, ó. Multiplicar. Pronto. Aí você chega a uma decisão, ok? Aí aqui vai ser primeiro lugar, certo? Tá certo. Aqui vai ser segundo lugar, tá certo. Aqui vai ser o terceiro lugar, ó, terceiro, porque ele tá maior. Terceiro. Aqui vai ser o quarto lugar, ordem de priorização. Aqui vai ser o quinto lugar, e aqui vai ser o sexto, certo? O sexto lugar, para a gente poder entender
como é que seria essa ordem de priorização. Aí nós temos os 5 porquês, professor. Tem outros também, outra ferramenta de gestão conhecida como 5 porquês. A técnica dos 5 porquês surgiu em meados da década de 70 no Japão, criado por Toyota, na busca pela qualidade plena de seus processos. O método consiste em, após definir exatamente o problema, questionar 5 vezes até que encontre a verdadeira causa. Questionar o problema 5 vezes. É possível, professor? 5 vezes. Porque o atendente, o Julião, não conseguiu cadastrar os produtos. Porque incluiu o desconto do produto, retornou um erro. Por quê? Por quê? Porque não havia vigência no desconto. Por quê? Porque a área de produtos não tinha cadastro. Por quê? Porque não tinha sido treinada para efetuar o cadastro. Então, sim, porque eles têm essa preocupação de fazer que nem o Chaves, fazer a pergunta. Por que nem aquela criancinha teimosa que a mãe explica? Várias vezes ela fica perguntando, mas por quê? Por quê, mãe? Por quê? Entendeu? Aí fica sempre perguntando. Deu para entender, meus queridos e maravilhosos alunos, de forma o que significa os 5 porquês e a importância desses porquês dentro das organizações, a importância desses porquês. É importante demais, meus queridos, a gente utilizar esses porquês e saber utilizar eles de forma sucinta e bem tranquila. Então, por que, certo, incluir o desconto do produto? Por quê? Porque não havia vigência do desconto do sistema. Mas por quê? Porque a área dos produtos não tinha cadastro. Mas por quê? Porque não tinha sido treinado e efetuado o cadastro. Mas por quê? E assim sucessivamente, meus queridos alunos. Então, 5 porquês, suponhamos que um problema seja entregue constante nos produtos com atraso. Aí vocês pegam, por que os produtos têm sido entregues sistemicamente em atraso? Porque foram postados em atraso. Por que os produtos foram postados em atraso? Porque o prazo da produção estourou. Por que o prazo da produção estourou? Porque os materiais para a confecção não estavam disponíveis. Mas por que os materiais de produção não estavam disponíveis? De confecção? Porque não foram solicitados a tempo. Mas por que não foi solicitado a tempo? Porque os materiais não foram, porque não houve o controle de estoque acompanhado e aumentado. Então você acaba achando, observe que após a aplicação da técnica porquê, detectou a falha principal. Foram chamado gerenciamento ineficiente de estoque. Assim, o que o produto parecia ser um problema de terceiros, relacionado à entrega do fornecedor, acabou surgindo uma falha interna, após um questionamento um pouco mais profundo. O atraso, portanto, é apenas um sintoma de um problema maior, que agora pode ser definitivamente solucionado. Apesar de não substituir uma análise de qualidade mais detalhada, a técnica do 5 porquê tem a vantagem que é bem simples, podendo ser aplicada a qualquer momento, sem exigência, por exemplo, de análises estatísticas apuradas ou consultorias técnicas especializadas. Assim, o método pode ser aplicado pela própria equipe responsável pelo processo, sempre gerando resultados surpreendentes. Problemas mais complexos, com múltiplas causas e variáveis, pode exigir soluções e técnicas também mais complexas. Então, nós temos aí, existem técnicas que são complexas, mas tem técnicas que não são tão complexas assim, tá, meus queridos? Então, estou mostrando aí para vocês esses pontos de suma, hiper, mega importância, sempre trazendo esses resultados possíveis dentro das organizações. A gente tem que lembrar disso, certo? Conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês? Sim, porque eles são muito utilizados dentro das organizações, certo? A gente tem que utilizar desta maneira.
Deu para entender, meus queridos? Tranquilo? Tranquilo? Para nós conseguirmos compreender e entender. Então vamos lá. Nós temos o Balancete Scorecard, outra ferramenta de gestão. O Balancete Scorecard é indicadores balanceados de desempenho, é voltado para o gerenciamento de estratégia da empresa. Esse método é possível estabelecer objetivos orientados às perspectivas, estratégia da organização, de forma que os resultados buscados estejam orientados às metas pré-definidas, com plano de ação devidamente vinculadas a elas, que entrarão em cena nos casos de desvio. A metodologia propõe que a escolha dos indicadores para a gestão de uma empresa não foque apenas em informações financeiras e econômicas. É preciso monitorar justamente com esses resultados financeiros e econômicos. O desempenho do mercado e de seus clientes, além de analisar os processos internos, a tecnologia e as inovações. Com uma visão integrada da empresa, é mais fácil e lógico definir a estratégia de forma mais organizada, por meio de objetivos em quatro perspectivas. Quais são essas perspectivas, professor? Aprendizado e inovação, processos internos, mercado e financeira, todos relacionados entre si, ok? Todos relacionados entre si. Para que e para quem serve, professor, o Balancete Scorecard? Aponta em quais áreas do mercado será vantajoso competir e quais os clientes atrair, proporcionando também uma visão futura. Esse Balancete Scorecard é destinado, na verdade, para os executivos que precisam tomar decisões sobre o processo de produção, operações, objetivos, clientes, produtos, buscando sempre atingir o planejamento e estratégia da organização. A metodologia Balancete Scorecard foi pensada para trazer clareza aos processos operacionais e organizacionais, quando utilizada desde o primeiro momento. Logo, não basta apenas ter uma scorecard, certo? Então, o Balancete, a scorecard, ele é importante demais, gente. E essas perspectivas, professor? Essa metodologia de Balancete Scorecard prevê a criação de 4 perspectivas e estratégias. São elas: perspectiva financeira, perspectiva de processo de negócio. Então, nós temos uma perspectiva financeira, perspectiva de processo de negócio, perspectiva do cliente, perspectiva da aprendizado e de crescimento. Então, o que seria essa perspectiva, professor, financeira? Sobre esse prisma, a empresa deve levar em consideração seu faturamento, a redução de custos e a otimização de sua receita. Sobre a perspectiva de processo do negócio, nessa perspectiva, o foco passa a estar na melhoria dos processos internos da organização. Perspectiva do cliente. Perspectiva do cliente refere-se ao atendimento e à satisfação do público-alvo, ou seja, como atuais e futuros clientes vê a empresa ou produto. Aí nós temos a perspectiva de aprendizado e crescimento. Nesta última perspectiva, as atenções estão voltadas, sobretudo, à inovação. Perceba que essas perspectivas estão presentes em qualquer empresa, independente do porte ou da área de atuação. Então, meus queridos, o objetivo principal do Balancete Scorecard é devidamente compreendida as perspectivas e estratégias. Basta definir os objetivos para cada uma dessas perspectivas: financeiro, processo interno, inovação e crescimento e clientes, certo? Nós temos o financeiro, os processos internos, clientes e inovação e crescimento. Definição e devidamente compreendida as perspectivas e estratégias, basta agora definir os objetivos para cada uma dessas perspectivas. Ou seja, conforme mencionado anteriormente,
a grosso modo, o Balancete Scorecard pode ser considerado como uma forma de estruturar a estratégia da empresa, certo? Mas além de proporcionar essa organização, o método ainda permite que os gestores compartilhem de estratégias as áreas subordinadas de um modo otimizado pela fácil assimilação, certo, gente? Então, o Balancete Scorecard, ele é de muita importância quando ele olha essas 4 perspectivas, tanto da área financeira, como dos processos internos, como dos clientes e da inovação e crescimento. Lembrando, meus amados, que essas 4 perspectivas, elas são interdependentes. O que significa isso, meu amado professor? Um depende do outro. Eu não trabalho essas 4 perspectivas de maneira isolada, sempre uma dependendo da outra, de maneira sinérgica. Então é hora de organizar esses objetivos. Para ilustrar, imagine uma matriz na qual as linhas são compostas pelas 4 perspectivas. Ó, veja aí, são formados pelas 4 perspectivas. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ó? Perspectiva e estratégia. E as colunas pelos objetivos. Os objetivos, esse painel resumiria o planejamento estratégico de uma empresa. Então, nós temos aí perspectiva financeira. Aí nós temos uma coluna, objetivo do cliente, 2, 1, objetivo do cliente, quais são as metas, quais são os indicadores, quais são as iniciativas. Tem que ter os objetivos, metas, indicadores e iniciativas por cada linha. Ou seja, por cada perspectiva tem que existir o objetivo, meta, indicador e iniciativa. Já na perspectiva do cliente, da mesma forma, objetivo, metas, indicadores e iniciativas. Aí, processos internos, do mesmo jeito. Objetivos, metas, indicadores e iniciativas. Aí, então, é só vocês lembrarem quais visão e objetivos estratégicos envolvendo as perspectivas. Nós temos as perspectivas do cliente, financeiro, processo interno, aprendizado e crescimento. Repito, perspectiva financeira, perspectiva dos clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Metas. Agora que os objetivos estratégicos foram vinculados a perspectivas, falta definir as metas estratégicas que estão ligadas aos objetivos estratégicos. Digamos, por exemplo, um dos objetivos é reduzir os custos. Assim, uma meta, certo, que pretende reduzir os índices de desperdício de matéria-prima em 5%, dos quais é placebo. Logo assim, a meta sempre deve ser vinculada ao valor para que seja mensurável. Assim como o objetivo estratégico seja alcançado, é necessário atribuir metas que possa viabilizar seu adequado acompanhamento. Afinal de contas, como poderia saber se o objetivo foi alcançado se eu não tenho parâmetros para fazer essa comparação? Planos, professor. Conforme falando anteriormente, as metas se referem a valores que podem ser aferidos desta forma, caso os indicadores de desempenho apresentem resultados inferiores aos que haviam sido planejados no período avaliado, será preciso de movimentar, colocar planos previamente estabelecidos. Por isso que esses planos de ação devem ser elaborados justamente após a definição de metas. Como resposta, os resultados são insatisfatórios, com a missão específica de virar o jogo a favor do alcance das metas. Simples, não é? Quer saber como aplicar o Balancete Scorecard aplicar o Balancete Scorecard em indicadores de qualidade? Então, você pode clicar nesse link aí que eu deixei no blog, certo? Você vai conferir esse link. Eu deixei esse link aí justamente para vocês terem a curiosidade de participarem, certo? Tranquilo, meus queridos? Vocês conseguiram compreender e entender? Para vocês
ter ideia, né, de como é essas questões que está sendo aqui colocado para vocês. Tranquilo? Tranquilo, meus queridos? Tranquilo? Então, pontos importantes. Aí agora nós temos outro ponto, professor. Análise SWOT. O que seria esse análise SWOT? É a mesma coisa de a FOFA. FOFA, certo? Onde eu vou medir forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, professor. Então, são os fatores internos e os fatores externos, onde esses fatores podem ser positivos ou podem ser negativos, certo? Então, em português, a análise SWOT é conhecida como FOFA, que significa força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Essa ferramenta faz parte de uma técnica administrativa utilizada para melhorar os diferenciais competitivos da corporação perante o mercado. Também permite reparar as falhas que pode comprometer o empreendimento. O que seriam essas forças, professor Gilvan? Me explique de forma sucinta, tranquila, o que seriam essas forças para a gente compreender melhor. Forças representam quais as vantagens que possui em relação à concorrência. Exemplos, quais os processos de negócio são bem-sucedidos, quais os ativos que possui em sua equipe, como conhecimento, educação, habilidade, reputação, atributos, certo? Fraquezas, professor. Pontos nos quais a empresa tem fragilidade ou falhas que pode prejudicar seu desempenho frente aos concorrentes. Exemplos, processo de negócio precisa ser aprimorado. Existem ativos tangíveis em sua empresa que necessita como dinheiro, equipamento. Quais são os gaps, certo, na sua equipe que prejudicam o processo, certo? Que prejudique todo o processo possível, certo? Dentro dessas organizações. Então, nós temos aí as forças, aí nós temos as fraquezas, aí nós vamos ter que mais, professor? Depois das forças, fraquezas, nós temos as oportunidades. Então, as oportunidades são os aspectos internos e externos que tendem a promover melhorias. Exemplo, o mercado está em expansão e possibilitará o aumento de clientes. Há eventos futuros que a empresa possa aproveitar para expandir o negócio. Os clientes estão satisfeitos com produtos oferecidos. Então, nós temos aí as ameaças, que é a tendência de mercado que pode gerar risco para o negócio. Um exemplo, o comportamento do consumidor está mudando e isto pode impactar negativamente no seu negócio. Existem tendências de mercado que pode se tornar uma ameaça, a expansão de uma empresa concorrente, a inovação de um produto também, certo? Que é a questão também de exemplos, né? Que é utilizado, é muito importante nesses contextos, tá, meus queridos? Então, esses aspectos internos e externos tendem a promover melhorias. Esses exemplos que estão em expansão vai possibilitar esse aumento desses clientes. Há eventos futuros que a empresa pode aproveitar para expandir os seus negócios. Então, nós temos que ter essa preocupação dentro da análise SWOT. Aí nós temos um outro, gente, que é o chamado diagrama de Pareto, que 80% dos efeitos, às vezes, convém de 20% das causas. Às vezes aparece. O diagrama de Pareto, também conhecido como princípio 80-20, ordena de forma decrescente as ocorrências dos problemas dentro de uma organização. Ele faz uma relação entre a causa e efeito. A ferramenta dá uma visão mais precisa que devem ser aplicados dentro da ação de melhoria.
Por exemplo, 80% do faturamento de uma empresa vem de 20% dos seus clientes. 80% do faturamento é provavelmente de 20% do mix de produto. Na gestão de qualidade, geralmente pode ser representada por tipos de defeito do produto com maior ocorrência ou por motivos mais frequentes de reclamações de clientes. Ao separar graficamente os aspectos de um problema, a equipe saberá para onde direcionar seus esforços de melhoria. Ou seja, é compreender a relação de ação de maneira benéfica, que é possível priorizar as ações que trarão maiores resultados, certo? Que é importante neste contexto. Então, como usar o diagrama de Pareto, professor Gilvan? Você tem que avaliar dentro do seu negócio quais os 20% de esforço que representarão 80% de melhoria, que pode trazer muito mais benefícios para fazer a retenção dos clientes, o aumento das vendas, principalmente o aumento da lucratividade. Existem alguns passos para ser seguidos. Tem um objetivo claro para ampliar o princípio de Pareto. É fundamental que antes de fazer a aplicação da regra de Pareto, nós tenha um objetivo dentro da empresa, que é o objetivo ser aumentado da taxa, o retorno do cliente, a redução do estoque, a redução nas devoluções de produtos, a venda exclusiva dos produtos, mais rentável, dentre outros. Para isso fique claro, é preciso ter um bom conhecimento sobre o negócio e também sobre os seus processos, meus queridos alunos, sobre os seus processos. Então, fazer um levantamento, ao identificar o objetivo do diagrama de Pareto, próximo passo é fazer o levantamento dos processos a respeito do que vai ser efetuado. Se o foco é analisar as vendas, deve ser feito o estudo sobre as vendas, realizado em determinado período de tempo, recomendar o prazo que não seja muito curto, para não reduzir a possibilidade de dados distorcidos, fazer o levantamento das informações referentes aos produtos mais vendidos, fazendo essa comparação, vai ser feito por meio de uma planilha de Microsoft Excel, mas não se preocupe, vamos explicar isso mais na frente, com a questão, como é que seria a questão, você pode utilizar o Excel de boa. Se formos falar sobre problemas ocorridos, o princípio é o mesmo, deve ser coletado informações ao longo do tempo, meus queridos alunos, de uma maneira. Aí o terceiro passo é você categorizar os produtos, separar os produtos, os problemas, se for o caso, por categoria, certo? Por categoria, fazer uma análise mais profunda. Você precisa descobrir o que é 20% de um segmento de produtos representa 80% de vendas. Porque às vezes a gente se esforça. Então, se você ver aqui, gente, ó, dentro desses aqui, esses são as principais causas. São a prioridade que nós temos que resolver, certo? Dentro do gráfico de Pareto. Então, a causa 1, a causa 2, a causa 3 e a causa 4, ela deve ser resolvida de maneira imediata. No próprio Excel, tem um diagrama. No próprio Excel, se você colocar no Excel, ele tem um diagramazinho lá de boa, gente. Então, é categorizar os produtos, separar os problemas, se for o caso. É porque, assim, às vezes, a gente se esforça 80% em determinado coisa, 80%, e só gera 20% de resultado. Isso para um negócio é ruim. O importante é você se esforçar menos e fazer mais. Fazer menos com mais, se esforçar menos e fazer muito mais. Ter muito mais resultado possível. Muito mais resultado possível. Para você conseguir atingir esse objetivo. Certo, meus amados? Então, quarto passo. Descubra qual é o seu público. Dos 20% que corresponde aos 80%. Tendo em mãos produtos mais comercializados ou reclamações mais frequentes, você consegue observar qual a frequência, certo? Que usa um pouco de estatística com que cada episódio ocorre. A partir de medir o impacto
que cada um representa no seu negócio. Suas vendas podem ser baseadas na margem das reclamações, ou pode se perder nas vendas ou na redução da taxa de retorno. Pensando nesse formato, é que você pode conseguir desenvolver ações segmentadas por mais efetivas para melhorar os resultados da empresa. Então, gente, deixei aqui para vocês três questõezinhas, tá? Para vocês fazerem em casa. Por exemplo, vamos tomar um exemplo de uma empresa que esteja enfrentando várias reclamações de clientes sobre produtos que chegam danificados a este problema, precisa ser resolvido. Para elucidar, vamos usar o PDCA, que pode ser aplicado no dia a dia das empresas. Assim, explica as etapas. Vamos tomar, por exemplo, uma empresa que esteja enfrentando várias reclamações de clientes sobre os produtos que chegaram danificados. E este problema precisa ser resolvido. Vocês vão elucidar através do ciclo PDCA. Certo? Como é que vocês vão fazer? Depois vocês vão fazer essa segunda questão. A prestação de serviço é muito valorizada pelos clientes de hoje. Mas já se fala que qualidade em produto, serviço e atendimento há muitos anos. Edward Deming falou sobre qualidade muitos anos atrás e criou o ciclo PDCA para que a qualidade pudesse ser colocada em prática em qualquer atividade. Olha, aí foi uma autoexplicação sobre gestão de qualidade. Assinale a alternativa que explica corretamente o que significa cada etapa desse ciclo. Tá, gente? Cada etapa. Na terceira, na definição da gestão de qualidade, uma das características importantes, denominada qualidade de conformidade e qualidade de aceitação, é o valor das informações, dessa perspectiva, a gestão centrada na pesquisa do mercado, o controle de dispersão, o atendimento sistemático, o aprimoramento. Aí vocês vão responder esse daí, que na próxima aula eu vou responder com vocês. Pelo ciclo PDCA, a definição de estratégia, uma das ações a ser adotadas em um planejamento público ocorre na etapa C, que é, na etapa C nós temos a P, que é Plan, D, que é Do, e temos Check e Act. Aí vocês vão responder desta maneira, certo? E, meus queridos, espero que vocês tenham conseguido compreender estes assuntos sobre as principais ferramentas da gestão de qualidade. Eu trouxe aqui para vocês, de forma bem resumida, o que seria a questão da gestão de qualidade. Espero que vocês compreendam, façam esses exercícios, tá? Revejam todos os slides que eu passei para vocês até agora, até o momento, para vocês colocarem este assunto em prática. Muito obrigado, bom final de semana a todos e tchau! Beijo, tchau, tchau.